Olá, estamos de volta com mais um vídeo respondendo as perguntas que você enviou, as perguntas que nós recebemos da aula 5, Mundo em Convulsão. Foi uma semana onde nós aprendemos muitas coisas interessantes e a participação aí dos nossos alunos tem sido muito especial. Você continua mandando as perguntas, nós vamos estar respondendo na medida do possível, do nosso conhecimento, e vamos ver o que veio essa semana de pergunta. Professor Leandro, o que nós temos aí? Bom, quero lembrar que algumas das perguntas que foram levantadas a gente já respondeu diretamente, né? Se ficou alguma dúvida, alguma questão, você pode mandar tanto ali no grupo, né, do WhatsApp, que o link vai estar na descrição do vídeo, caso você ainda não faça parte. Se você não sabe sobre o assunto da aula, não assistiu ainda a nossa última aula, o link também está na descrição do vídeo, não perca, você vai ter uma compreensão geral do assunto. Então, se surgir alguma dúvida, algumas delas foram mandadas diretamente para a gente, mensagem particular, algumas a gente já respondeu para ganhar um tempo, e aqui a gente vai abordar algumas que foram levantadas durante a aula e, eventualmente, alguma que tenha sido colocada ali no grupo. Quero já começar direto, para a gente não perder tempo, com a pergunta do Emerson, pastor. Ele cita, né, os 42 meses que faz referência à Bíblia Sagrada a respeito desse período, e a pergunta dele é o seguinte: esses 42 meses significavam a perseguição de Nero à igreja primitiva? Olha, em outras aulas nós já falamos, o professor Leandro deu muita ênfase nisso, inclusive, onde as profecias elas não acontecem em um único momento. Então, isso tem a ver com as 42 semanas de Nero? Tem a ver com as 42 semanas de Nero. Se você fizer as contas lá, você vai perceber o tempo onde ele realmente perseguiu os cristãos com mão de ferro. Foi esse o período registrado na história, então isso tem a ver com Nero também, mas não somente com isso, não é, professor? Tem Sim. outras... está falando de algo também, tem um número, tem uma soma, tem uma matemática que a gente precisa considerar. É verdade. É importante, quando você vai estudar esse assunto, dar uma olhadinha em Daniel, porque ali o Apocalipse ele faz referência direta a Daniel quando ele cita os 42 meses, né? Daniel 9 fala sobre isso no momento em que ele está falando das 70 semanas, e Daniel 7 também aborda os 42 meses. E o sentido lá em Daniel sempre é de que é um tempo em que o mal, né, o domínio do mal, vai oprimir os santos. Então essa ideia é presente lá em Daniel. Quando vem para Apocalipse 11, esse tema ele é aprofundado, porque vai de fato falar que é um período em que o povo de Deus ele sofre perseguição. Ele vai citar, por exemplo, a atuação das duas testemunhas ali nesse período de 42 meses, também em Apocalipse 11. Vai falar que a mulher vestida de sol foge para o deserto, também nesse período de 42 meses. Então, há sempre uma conotação, né? Há sempre um significado de um período de intensa perseguição à igreja. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado é que a gente está falando sobre números. E números na Bíblia, como a gente viu na aula passada, especialmente no gênero apocalíptico, né, profecias relacionadas ao fim dos tempos, eles têm um significado. Então, esse significado dos 42 meses, né, que dá mais ou menos 3 anos e meio, eles têm uma ideia de que é um período de tempo onde o governo do mal ele é imposto aos santos. Isso tem que estar muito claro para a gente. Pode ser que envolva, por exemplo, o período das dores. A gente fala que vai ter perseguição, a gente vivencia a perseguição. Pode ser no período mais intenso ali da grande tribulação, onde é descrito como um ataque à fé cristã e aos santos de forma mais direta. Então pode representar várias questões, como o pastor disse. A gente não pode ser tão literalista para tratar desses temas apocalípticos, né, pastor? Quando a gente trata Nero, nós estamos falando de algo literal. Isso. Mas quando nós estamos falando dessas 42 semanas que há de acontecer, pode ser que elas não sejam literais. Pode ser que essas 42 semanas sejam um tempo maior ou menor que isso. Sim. Então é importante lembrar do simbolismo, lembrar que a Bíblia, quando ela usa o número, ela pode usar o número fazendo uma referência a algo literal, né? E ela pode usar o número também com uma referência a um tempo indeterminado. Então isso é muito importante na leitura, tanto do livro de Daniel quanto do livro de Apocalipse e outros livros, outra história. Um exemplo, por exemplo, a Bíblia fala
Nós citamos que o povo ficou 40 anos no deserto. Quando você faz as contas, você vê que não dá bem 40 anos. Chega perto, mas não é 40 anos. Mas por que o 40? Porque 40 também é um número simbólico. Sim, verdade. Então, o importante é você focar na essência. É um período de perseguição, é um período onde a igreja é atacada, mas ela persiste, ela persevera, porque nela está o poder de Deus, né, que se sobressai. Então, até, por exemplo, a descrição das duas testemunhas que eu citei aqui, lá de Apocalipse 11, gera muita dúvida, né? Afinal de contas, vai ser literal, duas pessoas vão ressurgir dos mortos, Moisés, Elias... Isso, milhões de teorias são feitas a respeito disso e a Bíblia não se preocupa em deixar claro isso, né? Pode ser que tenha um cumprimento literal lá no futuro, pode ser que ela signifique, por exemplo, o testemunho de Deus às nações. Então, representado tanto pela antiga aliança, né, com o povo de Israel, como a nova aliança vinda abrangendo toda a igreja. Então, foque naquilo que é mais essencial. O essencial é que, mesmo nesse período de perseguição, a igreja é triunfante. A igreja vence porque com ela está o poder de Deus. O Carlos pergunta o seguinte, pastor. Ele cita, na verdade, em Mateus 24:34, né, que fala: eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Já que estamos falando de números e tempos, como interpretar esse versículo? Bom, primeiro, porque Jesus está falando para os seus discípulos, ele está falando da destruição, uma das profecias, que ele está se referindo diretamente à destruição do templo, à destruição de Jerusalém, e aquela geração, ela acompanhou. Algumas pessoas que ouviram Jesus não viveram até o ano 70, mas muitos viveram. E de fato, aquela geração ainda conseguiu contemplar aquilo. Mas lembra que aquela geração também representa todas as gerações. Então, eu sou representado. O que acontece, o que eu experimento na história do cristianismo, o que eu vivencio, eu faço parte desse grupo de pessoas que são remidas, salvas, restauradas por Jesus e que iria passar por lutas, por dificuldades e por tribulações também. Então, nós estamos vivendo um tempo onde experimentamos profecias sendo cumpridas. Profecias que já foram cumpridas, estão sendo cumpridas de uma outra forma, num outro momento, com uma outra performance, em outro contexto, mas quando Jesus está falando aqui, ele está se referindo de que aquela geração iria sim experimentar toda a violência contra o cristianismo. A minha geração, a nossa geração, o mundo que nós vivemos experimenta isso, está vivendo isso. Tem gente hoje sendo perseguida, tem gente morrendo por professar a fé cristã, por proclamar o evangelho, tem gente presa hoje nos nossos dias em vários lugares do mundo, porque nós estamos vivendo exatamente como Jesus estava dizendo aqui. Se você der uma olhadinha na aula sobre os sinais, quando a gente descreveu os sinais ali da volta de Cristo, a gente sempre procurou fazer isso. Perceber um cumprimento lá na época de Cristo, como isso começou a ser vivenciado pelos discípulos. Ao longo da história da igreja, isso foi reforçado, eles também vivenciaram essas realidades. E o futuro também, a geração do momento do aparecimento de Jesus, também vivencia isso. É legal que a gente pode entender esse texto nessas três diferentes óticas, né? O povo lá começou a experimentar. Esse ensino é para todos os discípulos de Jesus de todas as épocas e a geração futura lá no momento do aparecimento de Jesus também vai ser naquele momento, não vai demorar, não vai se estender, não vai ser para sempre, vai ser naquela geração, desde o aparecimento até a resolução da história. A Mônica perguntou o seguinte, pastor: nesse período de grande tribulação, Cristo ainda não buscou a igreja? Já ouvi que nesse período a igreja não participaria desse período. Pelo entendimento, o anticristo vem de Israel. Pelo meu entendimento, o anticristo vem de Israel, pois crerão que ele é o Cristo, certo? São duas perguntas, então. Ela mandou no começo da aula ali, né? Então, depois, no decorrer da aula, a gente conseguiu trabalhar um pouquinho melhor essa ideia, que é uma ideia que não é a mais popular.
a mais popular é a percepção de que a volta de Jesus ela é dividida em duas fases, e na primeira fase há um arrebatamento secreto ali só para os salvos, onde são levados ao início do período da Grande Tribulação, de 7 anos, né, divididos ali entre 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tristeza, de sofrimento, torturas, e no final há uma manifestação de Jesus para todo mundo. Na verdade, essa é uma interpretação, por mais que seja a mais comum, especialmente no Brasil, né, ela é bem difundida, ela é a mais recente, né, ela foi desenvolvida aí no século XIX, a partir de John Nelson Darby, né, que começa a desenvolver, e ela se popularizou especialmente porque a primeira Bíblia de Estudo, que foi a de Scofield, né, Bíblia de Estudo de Scofield, ela trouxe essa interpretação nos seus estudos. Isso começou a se difundir, vieram obras como, por exemplo, Deixados para Trás, que são um fenômeno de vendas e são baseados nessa interpretação de duas fases chamadas de dispensacionalista. Aqui a gente caminhou por um outro caminho, né? Um caminho de que o aparecimento de Jesus ele se dá no final da Grande Tribulação, né, pastor? Especialmente por conta de textos como 2 Tessalonicenses 2. Lembrando que quando nós entramos em temas que existem teorias, é muito importante que você, Mônica, e todos os alunos, eles se interessem em conhecer um pouco mais as teorias, observem as teorias. Você não precisa simplesmente afirmar é assim ou é assado, não precisa. O importante é você conhecer, você pode ter a sua posição. O meu posicionamento é que Jesus vai vir, sim, condicionado, 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, é o texto que fala, capítulo 2, que fala sobre isso, aonde vai vir a figura do anticristo, Jesus vem. Isso é o que eu creio. É a maneira como eu creio, a maneira como eu entendo que vai acontecer, mas não quer dizer que as teorias que falam ou pensam diferente, que têm uma abordagem, um entendimento diferente, sejam desnecessárias ou menos importantes. Elas são tão importantes quanto, porque ela nos ajuda a reforçar um entendimento. O importante entender com relação a tudo isso é que, será que o anticristo já está aí? Será que o anticristo já existiu? Ele ainda vai existir? São dúvidas que podem ser construídas. Nós pregamos e dizemos, Jesus pode voltar a qualquer momento. Estejam preparados. 2 Coríntios vai nos dizer que nós vamos vivenciar, vamos participar da comunhão até que ele venha, aguardando a volta de Jesus. Jesus está para chegar em qualquer momento. Precisamos crer isso. Se Jesus voltar hoje, significa que o anticristo é algum figurão que já existiu. Talvez nós não o identificamos como anticristo. Não quer dizer que nos últimos dias nós vamos ter tanta clareza. A Bíblia diz que os sinais foram estabelecidos e os tantos sinais que nós temos o entendimento fortalece a nossa fé e nos deixa preparado. O cristão não tem que estar simplesmente atento, com conhecimento pleno, com a capacidade de observar e de distinguir tudo isso. Não é assim que nós precisamos viver. Nós só precisamos viver com a nossa fé, crendo, vivendo. Se formos atacados, nós vamos receber esse ataque, vamos tentar nos defender, mas jamais vamos negar a nossa fé, não vamos abrir mão. Se formos presos, perseguidos, se eu como líder, como pastor, for perseguido de forma que eu seja obrigado a fazer uma coisa que vai contra a minha fé, eu não vou fazer. E, de repente, eu vou ser condenado e preso por isso. Nós precisamos estar preparados para que isso aconteça, que eu tenha uma posição, um posicionamento, uma decisão clara. Eu não nego a minha fé, independente do que está acontecendo. Então, as teorias são importantes, entender o contexto, ter uma noção do que está acontecendo é importante. A clareza total, nós não sabemos exatamente se a cortina vai estar tão aberta assim e o sol vai estar tão nítido que a gente vai conseguir enxergar todas as coisas com clareza. Nem todos, alguns vão ter uma percepção um pouco melhor, mas se estivermos juntos como igreja, caminhando, toda a igreja vai estar preparada, mesmo que uns tenham um entendimento maior e melhor do que os outros. Como família, nós estamos preparados para receber Jesus e subir aos céus. Não dá para querer julgar a espiritualidade de ninguém a partir da corrente escatológica que ela abraça, né? Você tem crentes fiéis, devotos,
estudantes sérios da Bíblia que pensam de modos diferentes, porque a Bíblia não fecha a questão nesse ponto. Mas nós aqui partimos dessa ideia por entender que são as leituras mais naturais. Você tem o texto de 2 Tessalonicenses 2, você tem o texto, por exemplo, que é a base da nossa aula aqui, que é Mateus 24, onde Jesus mesmo dá uma descrição desse período e ali parece indicar que os eleitos, os salvos, eles passam por esse período e no final, sim, há um aparecimento glorioso. Então, eu queria só indicar, então, para quem tem ainda uma dificuldade com esse tema, o livro que foi colocado lá no grupo, um trecho dele, que é o Esperança Abençoada. Lá ele vai abordar um pouco, de forma mais detalhada, esses trechos das Escrituras, vai mostrar como era a crença da igreja quando nasce ali. Os pais da igreja tinham essa crença de forma comum, eles acreditavam e aguardavam passar por esse momento e tinham uma plena convicção de que Cristo lhes daria força para superar esse momento através da sua graça. Mas o mais importante é o que o pastor bem frisou, né? A nossa esperança abençoada é o retorno de Jesus. Nosso foco é o retorno de Jesus. É para isso que nós olhamos, é para isso que nós aguardamos firmemente. Vamos lá, a Rosane, ainda dentro desse assunto, pastor, ela coloca o seguinte: essa perspectiva de que a grande tribulação acontecerá com a igreja não se opõe à ideia da volta iminente de Cristo? Essa é a primeira pergunta dela. Bom, eu acho que eu até... Já abordou, né? Já abordei, eu respondi essa questão aí que tem a ver com a percepção, a linha, né, da interpretação que você vai optar. Mas já até coloquei a minha posição pessoal, Jesus vem, isso está ligado, sim, é um fato que vai acontecer, precisa acontecer, se não está acontecendo, a figura do anticristo, esse domínio, tá? Nas aulas passadas eu até coloquei a minha posição, para mim o anticristo é uma pessoa, há quem defenda sim, que o anticristo não precisa ser necessariamente uma pessoa, um ser humano, um homem, um líder mundial forte. Eu tenho o entendimento que esse líder vai existir na figura humana, sim, um grande estadista, um líder que vai influenciar as nações, vai ter domínio sobre as nações. Vejo indícios disso na globalização, vejo indícios disso acontecendo no que a gente está vivendo hoje. Eu tenho uma visão escatológica clara de que estamos vivendo os últimos dias. Eu creio nisso com todas as minhas forças. Se não for, não vou perder nada com isso, né? Mas eu creio que está acontecendo, sim, a escatologia está sendo estabelecida, nós aprendemos com ela está acontecendo e vivenciando. Mas eu creio que o anticristo vai vir, vai exercer o papel que já está profetizado, e Jesus vai vir após essa figura surgir. Eu gosto da posição do Wayne Grudem, né, aquele teólogo batista, né, que ele fala o seguinte: olha, parece pelas descrições, pela leitura natural, que ainda falta se cumprir esse sinal da vinda de Cristo, né? Mas a pergunta dele é: Cristo pode vir a qualquer momento? E ele vai responder: certamente pode. Pode ser que seja simbólico, pode ser que a gente não tenha compreendido necessariamente ou literalmente o que o texto queria dizer, pode ser que algum motivo, e não vale a pena a gente correr o risco de falar que não. Então a esperança é de que Cristo pode vir a qualquer momento. Quem sabe a gente não termina esse curso, porque Cristo pode voltar no meio e glória a Deus por isso, a gente vai começar a vivenciar uma outra realidade a partir Às vezes a gente pensa no anticristo como um cara famoso, um cara que todo mundo está enxergando e sabe quem ele é. E pode ser que o anticristo não atue de forma tão clara e objetiva, mas tenha sim o domínio e o poder sobre as nações. É difícil, nós estamos conjecturando, nós estamos entrando em terreno da nossa imaginação, da nossa criatividade. Não que isso seja errado ou pecado, pelo contrário, a gente pode imaginar. O que a gente não pode é ficar fazendo afirmação com base no que a gente acha. Verdade. A gente precisa ir para a Bíblia, ver o que a Bíblia está dizendo, declarando, e a Bíblia fala da figura do anticristo, do domínio e do poder. Agora, como é o domínio e o poder, a Bíblia não dá essas informações com tanta clareza. Verdade. Vamos esperar ardentemente a volta de Jesus. Esse é o nosso foco, Alina. A segunda pergunta da Rosane, ela vai... Vou fazer um conjunto aqui com a pergunta do Carlos. É o seguinte, esse abominável já está revelado? Essa besta fera já está agindo, destruindo?
E aí o Carlos coloca o seguinte: o espírito do anticristo se trata de Satanás, alguma entidade espiritual, ou é algo mais abstrato, como uma ideologia, algo assim? As duas perguntas, elas caminham para o mesmo lado, né? No sentido de, falamos ali que há no mundo uma operação do mal que João identifica como o espírito do anticristo. Como que é essa operação? Essa operação é o próprio Satanás, ou é ideologias, ou é algo mais abstrato? Essa é a pergunta do Carlos. Bom, quem fez essa pergunta foi o Carlos, Isso. né, professor? Carlos, a grande questão é o seguinte: existem duas coisas que a gente precisa entender. Espírito do anticristo, que é uma coisa que sempre existiu no coração, na maldade humana, que a gente convive com isso. O espírito do anticristo está estabelecido. O espírito do anticristo é quem gera todo esse movimento que é contrário à palavra de Deus. Ele rebela contra tudo aquilo que nós acreditamos que a palavra de Deus afirma. O espírito de anticristo rejeita o criacionismo, por exemplo. O espírito de anticristo distorce a maneira, a forma da criação. O espírito do anticristo é aquele que faz com que a mente do homem seja confusa. Ela pode se manifestar em ideologias, em filosofias, ela pode se manifestar na vida de homens, de escritores, de pessoas que influenciaram a história da humanidade. O espírito do anticristo pode se revelar até mesmo através da religião. A religião, muitas vezes, ela incorpora a questão do espírito do anticristo, que é conduzir a humanidade para um caminho que não é o caminho proposto pela palavra de Deus, com o domínio e a soberania de Cristo, com Cristo como Senhor, o único Salvador suficiente. O espírito de anticristo quer destruir isso. Uma coisa é o espírito do anticristo. Está aqui, vive, reina no coração de muitas pessoas, de muitas instituições, de muitas entidades. O anticristo é uma figura, como a gente já apresentou aqui, presente. Ele é uma figura que tem poder, que tem autoridade, que tem que é um grande influenciador e que vai colocar em prática aquilo que está revelado, o papel dele. Ele vai exercer uma liderança mundial com mão de ferro. Então, essa figura do anticristo, ele está, sim, ligado a uma pessoa ou uma situação de domínio que tem tempo determinado, presente, é pontual. Ele não está espalhado ao longo da história. O anticristo não está espalhado. O espírito do anticristo está espalhado ao longo da história. Legal. É importante distinguir, né? A fonte da onde está vindo todo esse sistema, quem está orquestrando esse sistema, ele sim, é Satanás, é o império do mal. O reino das trevas. Isso, e ele vai influenciando as diversas áreas da cultura, da religião, da economia, como o pastor falou, combatendo os valores cristãos, combatendo os valores de Deus, se opondo a ele. Então, na casadinha pergunta aqui dos dois, a gente pode dizer que o personagem ainda não se manifestou, mas o espírito do anticristo ele já está desde aquele momento ali dos próprios discípulos, do início da igreja, já começou a se manifestar. O próprio João, né, em 1 João, no capítulo 2, verso 18, ele vai dizer: como vocês ouviram que o anticristo vem, perceba, ele começa falando do personagem. Vocês ouviram que vai aparecer um personagem. E ele continua: também agora muitos anticristos têm surgido, como sabemos que é a última hora. Então, uma distinção entre esse personagem futuro, que vai capitanear essa ação maligna contra Deus, e esse espírito do anticristo difundido atualmente. Tem uma pergunta do Pedro Paulo, tá aqui com a gente, né? Mas lá na hora da aula ele colocou para a gente uma pergunta que o pastor já caminhou respondendo ali, né? Sobre se o anticristo, se só existe um anticristo. A gente já trabalhou ali essas duas figuras, né? O personagem é futuro, mas os anticristos foram se manifestando ao longo da história. Mas ele continua perguntando e ele puxa um ponto interessante. Ele coloca: ou todo aquele que se opõe a Deus querendo ser igual a Deus pode ser chamado de anticristo. Respondemos: já ouvi muitas histórias da figura do Papa ser o anticristo, e não um homem específico, por isso a pergunta.
E essa atribuição da figura do Papa como anticristo, isso é comum, né, pastor? Você tem, ao longo da história, milhões de vezes o Papa foi Igreja identificado. Católica é a grande prostituta, Pois é. o Papa é o anticristo. Está resolvida a questão. A própria Confissão de Fé de Westminster, né, que é abraçada por muitos cristãos hoje, especialmente no meio presbiteriano, ela identifica, lá na Confissão de Fé, ela diz taxativamente que o anticristo é o Papa, né, a figura do anticristo. É que, na verdade, grande parte das pessoas que atribuem isso ao Papa, eles não acreditam no aparecimento de um personagem futuro. Então, eles identificam na medida em que há uma organização, com poder, né, e atribuída ali em Roma, especialmente por isso, para identificar, para distinguir que esse personagem seria o anticristo. Para entender um pouco essa questão do papado, a gente precisa voltar um pouco na Reforma Protestante e entender aquilo que a Reforma Protestante se opõe. Então, a figura do Papa, na condição que ele é colocado como o representante de Deus, fere todos os princípios que nós compreendemos na palavra de Deus. Então, isso, com certeza, contribuiu para que muitos apontassem para a figura do Papa, não o Papa X ou Y, né? Mas a figura do Papa, que já são centenas de papas ao longo da história do catolicismo romano, apontasse lá e tirasse do papado, então, a figura do anticristo. Mas eu não creio que seja assim, não estou dizendo que ele não pode surgir como um líder religioso, de repente ele pode surgir como um líder religioso e dali surge essa figura. Tudo pode acontecer, tudo é uma possibilidade. Mas eu acho que não é coerente a gente apontar para a figura do Papa ou do papado como o anticristo. Nós não temos respaldo bíblico para isso, Sim. nem uma insinuação bíblica de que seria. A única coisa que nós poderíamos ligar é um líder reconhecido mundialmente? Mas tem líderes muito mais fortes do que o Papa nos nossos dias, e futuramente nós não cremos que os papas vão ocupar um espaço de tanta liderança. Então, eu não acho que é coerente a gente afirmar a figura do Papa ou insinuar a própria Igreja Católica Apostólica Romana e tentar encaixá-la dentro de uma das profecias de final dos tempos. Então vamos continuar acreditando, sim, que o anticristo ou está por aí surgindo ou vai surgir, um tempo muito breve, isso é o meu coração, é o meu sentimento, né? Sim. É o que eu sinto, e vamos crer que a palavra de Deus é quem nos dá a condição de perceber, né, a figura do anticristo e perceber hoje, nos nossos dias, o espírito do anticristo. Por exemplo, quero dar um exemplo aqui. Estamos numa grande luta com relação a gênero, então, Sim. rejeitando uma proposta. Isso, para mim, não tenho dúvida nenhuma, espírito de anticristo, que diz doutrinas, né, ou ideologias que dizem que eu não sou homem e que a minha esposa não é mulher, e que começa a confundir, em especial, as novas gerações. Isso é espírito do anticristo, eu não tenho dúvida. Está rejeitando um princípio biológico, nem a ciência consegue entender isso. Mas como que algo como isso cresce tanto? Porque isso não existe por si só. Não é simplesmente um líder ou uma escritora, uma pensadora que desenvolveu isso. Existe um movimento muito forte por trás disso, satânico, para destruir aquilo que é princípio da palavra, que é princípio da criação, que é princípio da biologia, que é princípio fundamentado, inclusive. Então, anticristo ou está por aí surgindo, ou vai surgir, é o que eu creio. Você falando ali sobre o Papa, eu me lembrei dos teólogos de Facebook, né? Teologia do Facebook. Se você jogar no Google aí também, pegaram ali o trecho de Apocalipse 11, quando fala a respeito de que viria o rei, acho que os imperadores, né? Salvo engano, o 7º imperador, o 6º ficaria pouco tempo e o 7º aí sim seria a manifestação do mal. Aí eles pegaram esse texto, começaram a encaixar ali na ordem dos papas. Você tem, a partir do momento que Roma se declara como Estado soberano, com o Papa Leão X, salvo engano, ou 9, e a partir dali eles começam a contar e deu certinho que Joseph Ratzinger daria um curto espaço de tempo
Então, estaria cumprindo a profecia e o próximo seria a manifestação do anticristo. É muita conta inútil. Né? E ainda, trazendo essa realidade, pastor, para mostrar como é comum, o Emerson coloca o seguinte: muitos acreditam que o anticristo seria o 8º imperador romano, de onde viria o governo único da Terra. Aqui o 8º fazendo referência a Apocalipse 11 também. Mas, agora, olhando para as Escrituras, a gente percebe que João, no momento em que ele está descrevendo todo esse sistema maligno que está se opondo a Deus, João parece indicar que ele identifica o Império Romano, que é o que ele vivenciava, era a perseguição que ele sofria, a igreja estava sendo combatida pelo Império Romano. No momento em que João ele escreve o Apocalipse, ele está lançado na ilha de Patmos para morrer, exilado lá. Então, ele identifica aquilo, olha, o Império Romano é a manifestação do anticristo. Talvez isso gerou ao longo da história essa expectativa de que não, Roma vai ressurgir, o Império Romano vai ressurgir, vai reaparecer, vai ser restaurado para que se cumpra a profecia de João. Mas parece que João caminhou muito mais, considerando que é uma literatura apocalíptica, né, simbólica e profética, para representar. Ele usa o exemplo dele, da igreja em que ele vivenciava, dizendo, olha, isso aqui é a ação do anticristo, isso aqui é o espírito do anticristo manifestado na minha época, né, pastor? João não desenvolve uma teologia com base na escatologia, final dos últimos tempos, ele é simplesmente um canal de revelação. E ele ele faz um esforço muito grande para tentar explicar essas coisas, que ele usa os tribunais de julgamento, por exemplo, para falar do tribunal de Deus. Ele vai pegando elementos que ele conseguia enxergar e ele vai trazendo esses elementos. Mas o importante é entender que os impérios, eles estão na escatologia. Os impérios, né, não só o Império Romano, como o Assírio, todos os impérios, né, eles têm o espaço deles, eles fazem parte da história. Né? Tudo isso envolve o entendimento e o aperfeiçoamento no crescimento do estudo da teologia, da escatologia no universo cristão. Nós conseguimos enxergar ao longo da história muitas coisas já se realizando por estudar e analisar os fatos e fazer comparações bíblicas. Só não podemos esquecer que a história ainda não acabou, nós não temos o desfecho. A única coisa que nós aprendemos ali com Billy Graham, que ele falou, já li a última página, eu sei que, né, o fim é abençoador, é bom demais, o que vai acontecer no futuro é tremendo. Ele está falando do céu, ele está falando do corpo glorificado, ele está falando Deus passando a régua e resolvendo todas essas questões. Mas a história ainda está acontecendo, nós estamos vivendo, então não dá para contar com tanta clareza e compreender tudo com as convicções e certezas se as coisas ainda não terminaram. Então, se o dia que terminar, aí nós vamos conseguir encaixar um pouco melhor essa história. Agora, nós somos aqueles curiosos que estudamos, analisamos, observamos os números, as datas, as citações, as profecias e o nosso coração ele fica aquietado, ele fica tranquilo, nós temos a paz que excede o entendimento, mesmo vivendo os últimos dias. E o pastor puxou um negócio, eu separei uma pergunta aqui que é nesse sentido, pastor, que é a seguinte, ele cita ali Apocalipse 13, né, o Carlos Felipe, falando aqui, a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. E ele coloca, a própria Bíblia não incentiva essa busca pelo subliminar dos números, não tem que calcular algumas coisas para poder chegar, não é a Bíblia que está indicando ali. E a conotação que a gente deu na aula, né, pastor, é de que no momento exato, né, no momento lá que se manifestar de fato o anticristo, esse número vai ser evidente para a igreja que estiver vivenciando aquilo. Então, nós podemos entender, saber disso e até tentar compreender à luz das Escrituras, mas só vai ficar, é uma profecia de cumprimento futuro. Ela só vai ficar claro, como o pastor bem colocou, no momento em que isso é vivenciado. Por enquanto é pressuposição. E não é pecado você fazer todos esses cálculos, nada disso. O pecado é você afirmar. O pecado é se construir teologias em cima de números. O pecado é se construir, se estabelecer novas religiões em função disso.
ou achar que uma teoria é a verdade. Aí que está o grande erro. Nós temos que nos submeter à palavra. Não é a palavra que nos se submete àquilo que nós estamos achando ou compreendendo. Nós temos que nos submeter à palavra. A palavra é ela quem responde, os cálculos são dela, os números são importantes, o 666, o 6 representado em 3 vezes não está ali à toa, ele está afirmando, potencializando uma ideia, né? E que a gente já conhece ao longo da história, a gente sabe de Trindade, a gente sabe do Santo, 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 e tem o 666, e essas coisas a gente pode estudar, pode desconfiar, pode olhar, e faz parte do crescimento e do desenvolvimento. Só cuidado quando você afirma, só cuidado quando você acha que aquilo que você crê é a verdade. Esse é o grande perigo que pode tomar conta do coração de um cristão e pode levar ele à ruína. A gente não pode também ficar perdido nisso e perder o foco, né? Nosso foco não é esse. Se essas questões são de discussão, se essas questões são interpretativas, isso não é o foco. Esse não é o elemento central. O elemento central é a vitória de Cristo, é a convicção de que Ele vai ser vencedor, de que por mais que as circunstâncias sejam terríveis, Ele vai nos ajudar a superar as circunstâncias. Então, esse é a essência. Vamos lembrar aqui do nome do Apocalipse. Apocalipse não significa mistérios. Não é para a gente ficar cavocando os mistérios ali e ficar mergulhado nisso. Apocalipse significa revelação. É para a gente preocupar com aquilo que Deus quis que nós soubéssemos de forma clara e exata, né? Esse é o nosso norte ali. No inglês é o nome do livro, né? Revelações. É verdade. Não é Apocalipse, né? A Priscila coloca o seguinte, pastor: selos, trombetas e taças do Apocalipse tratam desse período? Então, você tem ali, a partir do Apocalipse 6, né, a descrição dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. Então você vê que todos esses são o desenrolar do juízo de Deus contra a desobediência. Ali você tem essa descrição. E quando você tem que ter 2 cuidados, assim. O primeiro deles é perceber que a ordem não está tão clara assim, tanto que você tem gente falando que são juízos sequenciais. Então, termina os selos, começam as trombetas, terminam as trombetas, começam as taças. Outros vão dizer que eles são contando a mesma história, voltando e contando a mesma história, voltando e contando, é o chamado recapitulação. Mas, na verdade, o sentido que parece o texto ali é de que os selos, eles estão muito mais ligados ao período do princípio das dores, né? Quando você identifica ali o que está sendo descrito, você percebe falando a respeito de guerras, falando a respeito de fome, falando a respeito de abalos sísmicos. Então, a descrição que Jesus fez lá em Mateus 24, parece que João utiliza ali, a revelação é dada a ele no período dos selos. As trombetas também são esse momento do aparecimento. Trombetas fala de celebração. Quando o rei chegava, as trombetas anunciavam a chegada do rei. É esse o sentido que a Bíblia dá, tanto que Paulo vai usar de novo, né? Essa figura da trombeta, dizendo que Cristo vem no soar da última trombeta. E daí as taças aí é o derramar da ira de Deus, propriamente dito, é o período do juízo de Deus. Essa é a descrição mais comum que a gente pode seguir, né, pastor? E nós ansiamos pelo toque da 7ª trombeta. Isso. Esse é o que bate o coração, né? Vamos lá, uma última pergunta e depois a gente tem só um comentário para fechar. O Cássio Araújo, esse perguntou lá no grupo, ele perguntou o seguinte: apresenta uma dúvida no assunto de domingo apresentado sobre não ser uma marca tecnológica, está falando da marca da besta, como uso de tecnologia. Enfim, vivemos uma era de muitas inovações desconhecidas, como pouquíssimo conhecimento de resultado científico, por exemplo, o 5G. Não temos uma mídia idônea que apresente os dados 100% confiáveis, afinal, tem algo em jogo. E ele cita ali dinheiro. Não creio deixar de lado os fatos. Não creio que dá para deixar de lado os fatos. Esse é o sentido dele. Então, a pergunta dele bom, a gente tem o desenvolvimento de uma tecnologia, pastor, aqui que pode parecer ser. A gente não ignora esse desenvolvimento dessa tecnologia para cumprimento do que a Bíblia diz sobre a marca da besta? A gente não ignora nada. E essa questão de que as coisas não são bem claras, que o Cássio fala da mídia, é uma realidade. E elas não são, e eu não creio que elas vão ser. Nós não podemos esperar do mundo, nós não podemos esperar da mídia que ela contribua para que você possa entender melhor a respeito disso. Com relação à marca,
ela pode ser um feito tecnológico? Claro que pode, isso é uma possibilidade. A grande questão é, repetindo até o que eu já falei, cuidado nas afirmações. Eu acho que a gente tem que estar sempre com a nossa anteninha ligada. Mas já surgiram muitas coisas simples na história, como o código de barra e tantas outras coisas que vão surgindo. Aí surge uma nova tecnologia e você vê pessoas afirmando, é a marca da besta, eu não vou fazer isso e não sei o quê, então eu não vou comprar um produto nenhum porque tem um código de barra e o código de barra é a marca da besta, porque está em todos os produtos. Está em todos os produtos, mas não está no homem. O Leandro não tem o código de barra nele aqui, então não deve ser não deve ser a marca da besta. Então a gente tem que tomar cuidado só com isso, mas pode ser uma artimanha de Satanás usando, sim, a tecnologia? Pode ser algo mais simples que isso? Pode ser algo que a gente não conseguiu imaginar porque a gente não vivenciou? Pode ser simbólico, pode ser simbólico, a marca da besta pode ser exatamente uma expressão, a maneira, a forma, a ideologia, a crença, o de domínio, muitas coisas podem ser a marca da besta. Ela não é uma questão extremamente importante nas últimas coisas. Ela só é uma evidência de um fato que vai ocorrer, que vai acontecer, ou que já está acontecendo, já está ocorrendo. Cada geração teve a sua marca da besta para chamar ali, para identificar, né? Mas, na verdade, o que parece o texto indicar é que é uma marca de pertencimento. E quando ela for manifestada, as pessoas vão saber, elas vão querer aquilo, não vai ser uma adesão acidental. Eu quis usar o caixa eletrônico e agora acabei recebendo a marca da besta. Eu quis comprar um produto no mercado e agora estou com a marca da besta. Não é isso. As pessoas que se sujeitam à marca da besta, e essa é a expressão que João vai dar, né? Elas fazem isso porque elas querem, de fato, pertencer ao reino do mal, ao reino do anticristo. Então, e os cristãos, de alguma forma, vão perceber isso. E eles vão rejeitar e vão morrer por causa disso. Verdade. Cláudio Marina, termina o seguinte falando, pastor. O importante é nos preocuparmos em guardar a fé, com a certeza da vitória, estarmos focados em Cristo, independente de se a igreja vem antes ou depois da grande tribulação. Essa é a nossa postura, a nossa expectativa. Fé genuína, simples, prática da vida cristã, intimidade com Deus, presença de Deus, Bíblia, oração, corpo de Cristo, comunhão com o corpo de Cristo, são as coisas básicas que, desde a igreja primitiva até a igreja lá do fim, que eu creio que é a nossa, mas se não for, a igreja futura, a igreja que vai viver de fato os últimos dos últimos dias, a questão é a mesma, a maneira de viver é a mesma. Assim como João acreditava que o Império Romano era ali, que estava terminando, assim como Paulo falou, olha, eu anseio, Jesus vai vir, eu vou ver. Ele não viu, ele morreu, né? Ele vai ressuscitar dos mortos, ele vai partilhar conosco o céu que o Senhor preparou para cada um de nós, conforme está em João 14. Então, o importante é entender isso. Vida cristã é simples hoje, foi simples no passado e vai ser simples no futuro. Nós temos as nossas tribulações, como lá na igreja primitiva eles tiveram e como na igreja do futuro eles vão ter. Nós vivemos e convivemos com o espírito do anticristo, como os primeiros cristãos viveram, com o espírito de anticristo. Nero tinha o espírito de anticristo encarnado nele. Alguns líderes têm o espírito do anticristo hoje encarnado e eles são aqueles que propagam o espírito do anticristo e no futuro vai ser assim. Mas a sua fé vai ser, a base dela é Jesus, é o Espírito Santo de Deus que a gente conduz e vai continuar sempre sendo a marca, não da besta, mas a marca de Cristo. É isso. Deus abençoe, obrigado pela sua participação e até a nossa próxima aula.